Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Saudações rubro-negras. De fato, não vai ser uma boa noite para vocês, em função da fase difícil que eu estou vivendo. Me cabe apenas gravar esse vídeo, deixando a live para outro dia, quando tudo se acalmar. De fato, eu quero me apresentar aqui a vocês, uma vez que já estou sendo chamado assim desde que o Domi entrou, mas de viúva do Mister, porque realmente eu sou viúva do Mister. Isso mesmo, viúva do Jorge Jesus, viúva de um bom futebol, viúva de um tempo onde o Flamengo jogava e era respeitado, viúva de um tempo onde o Flamengo oprimia e não era oprimido, onde o Flamengo orquestrava o baile e não era convidado do baile. Isso mesmo, um baile que o Flamengo tomou hoje, de um time também desorganizado, um time que espera o tempo inteiro uma oportunidade para poder realizar um gol. Não concordo de forma alguma com o que os comentaristas do Premier estão dizendo, de que houve mérito do São Paulo. Não, ao contrário, é demérito do Flamengo. Desde o início do jogo, aquele espaçamento entre o meio-campo e a zaga continua. Vejam vocês que o meio-campo e o ataque saíam para pressionar o São Paulo lá no alto e a zaga ficava. A escalação dessa defesa foi tórrida. Aliás, se alguém puder me explicar por que é que o Léo Pereira entrou no jogo depois no lugar do Natan, como se na verdade fosse resolver alguma coisa, se ele estivesse poupando o Natan ou responsabilizando o Natan. Na verdade, ele não deveria ter escalado o Gustavo Henrique desde o início do jogo, porque ambos, Gustavo Henrique e Léo Pereira, eu sempre disse isso, foram as piores contratações que o Flamengo realizou esse ano. Dois zagueiros completamente inoperantes. Gustavo Henrique hoje, então, ele sim deu um baile de horror, responsável mais uma vez por grande parte dos gols que o Flamengo tomou. Inclusive esse último aqui ficou claramente provado pelo frame que o Premier mostrou, que realmente aquela linha, última linha de marcação do Flamengo estava quebrada. Ou seja, jogadores dando condições aos atacantes do São Paulo de perpetrarem um contra-ataque. Então, realmente eu sou viúva do Jesus, sim. Péssimo trabalho desse treinador, não consegue motivar o time que não tem criatividade. E aí eu queria dizer a vocês uma coisa, vão falar o quê agora? Nas lives, hoje, amanhã, nos comentários, vão falar o quê? Que foram os dois pênaltis que prejudicaram o Domenech, vão dizer que os dois pênaltis concorreram para a derrota do Flamengo? Não, não concorreram, meus amigos, os pênaltis foram detalhes. Vão falar o quê? Que o Flamengo está desfalcado ainda, o elenco do Flamengo que entrou dentro de campo hoje, com exceção do Gustavo Henrique, insistência dele, né, que sempre quer escalar o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o elenco que entrou hoje é bem melhor do que o elenco de São Paulo. Era um elenco suficiente para nós vencermos com tranquilidade esse time ruim, né? Também organizado ou desorganizado por um treinador que ainda não provou que pode ser um treinador. Então, meus amigos, ser viúva do Mister é um orgulho. O Mister jamais perdeu no Maracanã. Duvido que nós estivéssemos passando por uma situação tão grave como essa, onde nós já nos sentamos na poltrona para assistir a partida e nos deparamos sempre com o Flamengo empatando o jogo nos acréscimos, virando o jogo nos acréscimos, sempre tomando pressão de times inferiores, como foi o caso do meio da semana contra o Atlético do Paraná. Muita gente dizendo, inclusive, que o Flamengo está invicto, que o Flamengo está cansado, que outubro foi um mês horroroso para o Flamengo, ou seja, com muitas desculpas. Então, meus amigos, vocês me desculpem aí, passadores de pano, vocês fazem mal para o time do Flamengo, vocês fazem mal para o clube de regatas do Flamengo, vocês fazem mal para a torcida do Flamengo, porque esses comentários auspiciosos que vocês fazem são irreais. Ele tem a obrigação de ganhar esse Campeonato Brasileiro e acha até que vai ganhar, mas o futebol que o Flamengo tá jogando em campo é pífio, é vergonhoso. Não tem desculpa para um treinador desse, treinador que não motiva o time, treinador que não sabe o que é o Flamengo, que agora é bem provável vai dar uma entrevista aqui dizendo que, sendo condescendente com todos os erros, dizendo que foram só 3 pontos. Flamengo sempre oprimido,
Flamengo sempre encurralado. Hoje, nós assistimos as partidas do Flamengo e temos vergonha, não é somente do resultado, não, mas da forma como o Flamengo se porta dentro de campo, um time que não tem motivação. E tudo isso, sabe por quê, meus amigos? Porque essa pandemia acabou concorrendo para a ausência da torcida do Flamengo dentro de campo, e é por isso que eu digo que uma vez que nós estejamos ausentes dentro de campo, esse treinador, não estou pedindo a ele que saia agora, não, quero que ele saia em fevereiro, porque realmente tem que sair. Então eu quero que ele saia em fevereiro, não agora, porque não tem treinadores interessantes no mercado. Então seria até não prudente tomar uma decisão como essa, porque mal bem o Flamengo vegetativamente vai acabar ganhando um torneio ou outro, mas muito diferente do ano passado. Vejam bem a largada que o Mister deu lá no Campeonato Português, ou seja, a melhor largada dos últimos anos. Treinador de fato, sou viúva sim, porque eu acho que é bem melhor você ser viúva de um treinador que foi vitorioso, que apresentava um time muito bom dentro de campo, quebrando todos os recordes, porque você ser noiva desse cara aí não tem nenhuma explicação. Você, passador de pano, achar que só porque ele carrega a grife do Guardiola ele esteja fazendo um bom trabalho. Não está fazendo um bom trabalho, péssimo trabalho que ele faz. O Flamengo não consegue ganhar de ninguém com tranquilidade, péssimo trabalho que esse treinador faz. Sinceramente, não consegue motivar a equipe. Expõe o Natan, substituiu o Natan ali, ainda que ele vá dar uma desculpa na entrevista, as pessoas precisam analisar, aquelas que viram, que de fato as inter-relações que um jogador tem com os companheiros da sua equipe influenciam sim o seu rendimento. Agora você imagina fazer dupla de zaga com Gustavo Henrique, e novamente ele escalou o Gustavo Henrique, sinceramente, e botou o Léo Pereira no lugar da Natan, sem nenhuma explicação. A televisão ficou focando o garoto o tempo inteiro, e ainda queima o garoto. Dependente do que aconteceu ali, ainda queima o garoto, porque me parece que ele não saiu por contusão. Se saiu, vou pedir até desculpa depois, mas eu acho que não saiu não. E a televisão toda hora focando no garoto. Claro, uma substituição como aquela, o time levando de 4-1, ele vai substituir o zagueiro. Sinceramente, meus amigos, vocês fazem mal à torcida do Flamengo. Porque, como eu falei, esses discursos alvissareiros, esses discursos auspiciosos, esse discurso de que tudo vai acabar bem, meus amigos, é completamente ilógico. Nós não podemos ser torcedores de dirigentes. Está na cara que esses comentários aí são para que se privilegiem os dirigentes, são comentários políticos. Porque não podem ser técnicos. Ninguém pode, em sã consciência, defender um cara como esse, um treinador como esse, pelo amor de Deus. Não dá para defender um cara como esse, o cara que toma de 4-1 novamente no Maracanã. Nossa defesa vazada todo jogo. Pelo amor de Deus. Não tem desculpa, não tem desfalque, não tem pandemia, não tem calendário apertado. Olha o que aconteceu aí. Deem uma olhada no que aconteceu aí e sejam mais responsáveis nos comentários que vocês fazem nas lives do Twitter, não é? Os condutores de lives, de canais, vocês precisam falar o que está acontecendo ali. Nós queremos o melhor para o Flamengo e ele só faz isso porque, meus amigos, a torcida do Flamengo não está em campo, porque se tivesse em campo ele já saberia muito bem que ele não pode gerir o time dessa forma e se esmeraria mais. Que workaholic o quê? Como é que pode ser o workaholic e desenvolve um trabalho como esse? Que louco pelo trabalho, nada. Não tem o menor comprometimento com o Flamengo, não sabe o que é o Flamengo. Agora estamos aqui, nós, de cabeça inchada, não é? Porque levamos esse baile e ele fica como? Se sair, leva 20 milhões de multa. É isso que nós queremos para nós? Não, tem que protestar, meus amigos, me desculpem, mas tem que protestar. A torcida do Flamengo não pode ficar plácida com um resultado como esse. De forma nenhuma pode acontecer isso. Não dá, tem que... vou até usar um exemplo aqui do treinador, do comentarista, do narrador, que disse assim, o pai, quando vê a criança fazendo bagunça, olha feio para a criança e a criança para, não é? Né? Ilustrando aquele lance entre o Gerson ali e o Daniel Alves. Pois então eu vou dizer... a torcida precisa olhar feio para a criança que está fazendo um trabalho como esse, para a criança parar, e a criança é o dono, tem que parar e entender que isso aqui é o clube de regata do Flamengo, isso aqui não é o New York que ele geriu, não.
Aliás, isso aqui também não é o Barcelona, nem tampouco o Manchester. Não é, não. Aqui é clube de regatas do Flamengo. Isso aqui é um clube que tem a maior torcida do mundo. Nós não podemos passar por uma coisa dessas, não. Pelo amor de Deus, meus amigos. Olha, entendam a responsabilidade, aliás, a irresponsabilidade de vocês de, me desculpem o termo, mais uma vez usar aqui o coloquial vulgar, mas parem de passar pano, porque é muito feio e é pernóstico para o time do Flamengo, para o nosso clube, para a nossa torcida. Saudações rubro-negros.